Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui nessa web, apresentando para vocês os desafios da estratégia de saúde da família em tempos de saúde do homem. Meu nome é Cláudia Anita Gomes Carraro, sou enfermeira, consultora para a organização do processo de trabalho, também sou professora substituta do Departamento de Saúde Pública da UFSC e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Então vamos começar a nossa web, já temos 98 participantes. Então qual é o objetivo geral desta web, Foi com muito carinho que eu preparei esse assunto instigador do nosso cotidiano de trabalho, A gente se dá conta que o universo masculino às vezes a gente não compreende muito bem. Então, o objetivo geral dessa web é sensibilizar as equipes da importância do olhar sensível em seu cotidiano de trabalho, aspectos que permeiam o imaginário masculino e a maneira de viver dos homens para cuidar da saúde destes e, ao mesmo tempo, promover a saúde da família. Existem algumas palavras que, ao longo da web, eu vou explicar. No caso do cotidiano com QO, eu participo de um grupo de pesquisa, o NUPEX, e nós usamos o QO de cotidiano, normalmente é CO, cotidiano, que significa o dia a dia, E o imaginário masculino, no caso, o imaginário é aquilo, tem a ver com imagens. Então, quais imagens permeiam o universo masculino, o nosso universo como pessoas que fazemos parte de uma sociedade? E os objetivos específicos, Então, nessa web vocês vão refletir, tentar compreender a peculiar maneira de viver dos homens da nossa comunidade, da comunidade dos municípios aqui que estão vendo essa web, depois vão ver de forma offline, depois vão baixar, passar nas reuniões de equipe, apontar, sugerir estratégias de como abordar e captar os homens para as atividades individuais e coletivas na unidade de saúde do bairro, comunidade, durante todo o ano. Muito embora nós estamos vivenciando agora o Novembro Azul, mas a proposta é que todo dia de saúde do homem, todo dia da saúde da mulher, da criança, do idoso, do trabalhador. Realizar atividades de cuidado, prevenção e promoção da saúde, adequadas a esta demanda específica, tendo o princípio da integralidade como pressuposto universal. Recapitulando integralidade a grosso modo, é a gente procurar fazer as nossas atividades, a prestação dos nossos serviços, tendo também sendo adequadas ao perfil da nossa clientela. Então, como eu sou professora ali do Departamento de Saúde Pública, eu atuo numa unidade de atenção básica aqui em Florianópolis chamada Armação do Pântano do Sul. Então é uma comunidade que tem um perfil característico, é uma comunidade de pescadores artesanais, tem turismo, tem litoral, tem praia, tem algumas peculiaridades. E aí a gente elabora no nosso planejamento ações durante todo o ano e que aí nessas ações a gente planeja de uma forma que atenda a essa característica, dentre outras coisas, na prestação dos serviços de forma adequada, a esse perfil populacional. Então, a minha apresentação pessoal. Eu coloquei aqui a experiência pessoal envolvendo a saúde do homem da Cláudia. Por que a Cláudia resolveu estudar a saúde do homem? Eu sou pesquisadora em saúde do homem, estou fazendo um mestrado, que é o cuidado da saúde do homem, promovendo a saúde da família. Primeiramente começou com meu pai, eu sou natalense, e lá em Natal a gente fala painho, mainha, voinho, voinha. E eu perdi o meu pai com 8 anos. Ele voltava do trabalho e ele
resolveu atravessar uma BR, né, muito movimentada, e ele infelizmente se foi. Foi um fato muito marcante na minha vida. Então, eu sou apenas um, então quantas outras Cláudias, outras famílias também perderam seus pais, seus entes queridos, por conta de uma característica masculina bem predominante, que às vezes subestima os riscos, assumem riscos, né? Do meu avô também foi da mesma forma, né? Ele era um agricultor, e ele foi pegar um material muito pesado e sozinho, de mais de 200 quilos, e ele era muito teimoso, né? E eu, nessa minha fala, eu até pergunto a vocês, como é que são os homens das suas famílias? Como é que são seus maridos, os seus pais, os seus avós, os seus tios, né? Nós, como profissionais de saúde, às vezes a gente fica, meu Deus, não atende, não vai, não... É uma dificuldade da gente abordar. Então, parte desse princípio. Se nós, profissionais de saúde, temos dificuldade com os nossos próprios parentes, imagina os outros homens, né, da nossa comunidade. Na graduação, eu fiz a minha graduação em enfermagem aqui na UFSC. Eu fiz bastante estágio na Prefeitura Municipal de Florianópolis e no Hospital Universitário da UFSC. Eu observei desde a primeira fase que na unidade de saúde havia muita mulher, gestante, criança, idoso. Não via homem. Depois eu fui lá para o HU. Desde a terceira fase, fiquei vários estágios, clínica médica, clínica cirúrgica, estagiei, fiz um estágio extracurricular, e os homens estavam bem presentes. Eu fiquei me perguntando, o que será esse fenômeno, né? E aí, quando foi na sexta fase, eu fiz um estágio na armação, que aí no nosso grupo a gente começou a ver que existia uma associação, mas que eles não vinham numa unidade de saúde, a Associação de Pescadores não vinham na unidade de saúde, e aí a gente teve que fazer um planejamento, escolher um problema, né, fazer magnitude, vulnerabilidade, transcendência. Então aí a gente escolheu um dos problemas a trabalhar, era aproximar a unidade de saúde e a Associação dos Pescadores. E aí no TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, nós fizemos, eu e a Débora Moreno, minha colega, né, enfermeira, hoje trabalha em São Paulo, fizemos a saúde do homem no cotidiano de uma comunidade de pescadores artesanais. A gente fez círculos de cultura, né, fizemos uma aproximação maior, foi muito interessante, e desde então a gente observou depois que os homens realmente continuaram a ir na unidade de saúde depois dessa nossa pesquisa, né, na prática. Inclusive, essa semana, né, eu vi 2 pescadores lá, 2 homens, acompanhando suas esposas no pré-natal. Né? Então, isso é uma coisa, são frutos da nossa atividade se refletindo na prática. Então, como profissional, né, eu vejo esse fenômeno acontecer, né? Nas consultorias, eu sou sempre requisitada para se trabalhar a saúde do homem, então a gente continua vendo que nós ainda precisamos compreender mais esse universo masculino para que a gente faça atividades adequadas para eles, né? Mas é claro, envolvendo a saúde da família, que esse é o grande enlace dessa webconferência. A contextualização. Então, rapidamente eu vou falar, não vou aprofundar dados epidemiológicos, tá? Porque eu quero que fique bastante tempo para a parte que interessa, que é um passo a passo, que eu vou explicar para vocês com base em experiência da prática, com base em evidência científica, né? Então, eu vou falar aqui essa contextualização, mas eu vou aprofundar mais o que é a parte central da webconferência, que virá logo mais. Então, nascem mais bebês do sexo masculino, mas eles morrem mais do que o sexo feminino antes de completarem o primeiro ano de vida. Os homens morrem mais cedo que as mulheres e por isso têm uma expectativa de vida melhor. Eles padecem mais de condições severas e crônicas de saúde do que as mulheres e também morrem mais do que elas pelas principais causas de morte externa. Morte externa é violência,
acidentes de trânsito, brigas, uso de armas, etc., assassinatos. A presença de homem nos serviços de atenção primária à saúde é menor do que as mulheres. Em contrapartida, são os maiores usuários do serviço de atenção secundária e terciária. Opa, aquilo que eu vi na graduação, o Gomes, Nascimento e Araújo, em 2007, relataram essa experiência num artigo científico, tá? Então aí a gente vê que doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, doenças isquêmicas do coração e causas externas são as maiores causas de morte nos homens. Morrem anualmente mais de 1 milhão de pessoas por causa violenta. No Brasil, essas taxas para os homens é de 44 para 100 mil e 3,9 para 100 mil para as mulheres. Então, é uma diferença enorme. Os homens tendem a assumir comportamentos pouco saudáveis, gerando fatores de risco para o adoecimento. Há também que se considerar fatores culturais, como o modelo da masculinidade hegemônica que associa a expressão de necessidades de saúde como a demonstração de fraqueza e de feminilização. Então, para a gente compreender esse universo masculino, nós temos marcantemente um modelo de masculinidade hegemônica, que eu trouxe aqui até um artigo científico da Roseli Gomes Costa, que existem 4 tipos de modelo de masculinidade, né? Mas o que a gente precisa saber aqui para entender mais é a masculinidade hegemônica, que é aquela ligada a legitimidade do patriarcado, que garante a dominação dos homens e a subordinação das mulheres, né? E eu, fazendo essas pesquisas, eu li e ouvi dos homens que cuidado é coisa de mulher. Então, tem uma questão cultural. Então, nessa primeira parte dessa webconferência, a gente vê cultura, modelo da masculinidade hegemônica. E ainda tem uma terceira palavrinha que vai vir a seguir, né? Alguns dados da Sociedade Brasileira de Urologia, que foi uma daquelas que fizeram estudos e um amplo debate na sociedade brasileira, e foi quem também deu pontapé inicial para a discussão da Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, né, que foi criada em 2009. E eu trouxe esses dados, que está no portal agora deles, um portal muito interessante, tá, muito didático, que me chamou bastante atenção, que o câncer de próstata é mais incidente que o câncer de mama hoje, né? E de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, tem uma estimativa 2012-2013 que apontou 60.180 novos casos de câncer de próstata, contra 52.680 de mama. Então, outra pesquisa feita em 2009, que isso é uma notícia da Sociedade Brasileira de Urologia, constatou que o preconceito com o exame de toque retal ainda é muito forte no Brasil. Então, apenas 32% dos homens brasileiros declararam já feito o exame. Então, outra questão que envolve a cultura, né? A preocupação deles, a gente vê no nosso dia a dia de trabalho, chegar no acolhimento, os homens com essa idade de 20 a 59 anos, que é a idade da política, eles vêm com dor, normalmente, né? Mas tem outra preocupação, além da dor, e eles têm bastante vergonha, que é a tal da disfunção erétil. Isso permeia o universo masculino de uma forma muito marcante, né? Porque homem que é homem, ele é homem mesmo, né? Tem a questão da virilidade presente. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, isso é uma citação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, falou que 50% dos homens adultos acima de 40 anos teria algum tipo de queixa relacionada à função erétil, e 10% desses homens que sofrem algum grau de disfunção erétil procuram um serviço de saúde, né? Por vergonha ou medo do diagnóstico. Existe também essa outra palavra, medo, né? Então, essa disfunção erétil está frequentemente associada a outras doenças, né? Diabetes mellitus e doenças cardiovasculares. Também pode ser causada por diminuição do hormônio masculino e câncer de próstata. E ainda os exames recomendados é o toque retal, que é o clínico, e o marcador
PSA, que é laboratorial. Então, esses determinados modelos de masculinidade, o hegemônico, esse que eu falei há pouco, pode trazer comprometimento para a saúde dos homens. Os homens são os principais atores também, que a gente vê no nosso cotidiano de trabalho, violência contra as mulheres, crianças, outros homens e contra eles mesmos. E o desemprego compromete o bem-estar masculino e pode se relacionar a suicídios de jovens. Eu coloquei essa questão do desemprego porque a outra palavra, além da cultura, modelo hegemônico de masculinidade, chama-se trabalho. E como vocês ouviram a música do Gonzaguinha, que ele foi muito sábio, né, naquela descrição, eu vi a música dele na minha pesquisa, que é trabalho, e sem o trabalho o homem não tem honra, né? Então, a gente vê esse trinômio, cultura, modelo de masculinidade hegemônica e trabalho. Então eu coloquei algumas imagens ali, um carro, né, um carro tunado, rebaixado, coloquei ali um velocímetro ali com aqueles, né, que são um pouco afoitos e aceleram um pouco mais. Coloquei uma foto que eu fiz na comunidade de pescadores ali uma vez, que eu fiquei até tarde da noite esperando eles chegarem. Então era inverno, estava muito frio e vento sul, e eles lá pescando, e nesse dia da foto não teve nenhum peixe. E eles ficaram muitas horas no mar. É arma de fogo, e eu coloquei ali o Vitor Belfort e o Anderson Silva, né, assim, de cara a cara, né, aquela coisa da testosterona, eu vou bater em você, então, questão de força, né, força física. O imaginário masculino. Esse imaginário, o que são as imagens que permeiam esse universo? Quando fecha os olhos, o que a gente pensa, né, no imaginário? Aquilo que eu falei, aquelas imagens da outra tela. Então medo do toque retal. Piadas, pegadinhas são comuns, né? Ter medo de ficar impotente, medo de deixar de ser homem devido ao exame do toque retal. Muitos acham que vão deixar de ser homem por isso, e também deixar de ser homem porque não estão impotentes ou deixa a desejar, né? Se vai ao médico e vai descobrir outra doença, a gente sempre ouve isso, né? Não vou não. O cuidado é feminino, é coisa de mulher. Quem se cuida, não, minha esposa, até o marido leva a mulher lá, às vezes, para fazer a consulta, mas ele nem entra, não quer saber. Tem medo do jaleco branco, né? Essas coisas que eu estou falando para vocês, eu ouvi em loco nas minhas pesquisas, né? Foi muito interessante no Círculo de Cultura, descobri bastante coisa. Inclusive, eu fiz uma pergunta uma vez para eles, o que era ser homem, né? E eles falaram assim, a olhar para uma mulher e achar ela gostosa. Aí eu perguntei assim, e vocês usam alguma coisa, tomam chá, como é que vocês se cuidam? Aí eles falaram, eu não gosto de tomar chá não, aqueles para dormir, porque senão o bichinho... Então eles faziam esses gestos. Era interessante, foi muito interessante saber, né? Foram muito sinceros, foram excelentes conversas que a gente teve, né? Então, ainda continuando essa tela, eles também falam que não tem tempo de cuidar da saúde e porque eles têm que trabalhar. Então, a gente tem que estar atento a essa deixa deles. Eles falam, né? Eu não vou lá na consulta não, porque eu não tenho, não posso deixar de trabalhar, senão vão descontar na folha, etc. Então eu gosto muito de provocar. Quem tem consultoria comigo sabe que eu faço umas perguntas, né? Gosto de deixar vocês pensando. Então, os homens não deixam de trabalhar para ir na consulta preventiva nem participar de grupos terapêuticos na unidade de saúde. Por quê? Os homens buscam menos os serviços de saúde. Então eu dou aqui a explicação. Esse processo de viver do dia a dia do homem possui elementos que os afastam da unidade básica de saúde, como o trabalho. Essa construção da masculinidade é um fator que impede o cuidado de si. A pouca procura dos homens aos serviços de atenção primária deve-se ao fato da socialização dos homens em que o cuidado não é visto como uma prática masculina. As relações de masculinidade e poder no que se refere à violência masculina, invencibilidade masculina e o homem como ser provedor. O homem que cuida da casa, né, provém
o que a sua família precisa. A gente também vê o movimento das mulheres trabalhando, cuidando da família, etc. Mas ainda temos muito em nossas comunidades esse modelo onde o homem é quem sustenta a família, né? Então esse modelo é impactante e influencia na baixa adesão deles aos programas de prevenção e promoção da saúde. Então essa faixa etária vem quando tem dor ou quando apresenta algum problema de disfunção erétil. A minha segunda provocação é, com base nisso que eu falei, nos dados do que a gente vê, que nascem mais homens que mulheres, eles morrem mais no primeiro ano de vida, também adoecem e morrem mais em todas as faixas etárias que as mulheres. Eu pergunto, eu não faço uma afirmação, é para deixarem vocês pensativos. Será o homem o verdadeiro sexo frágil? Então vamos lá um pouquinho na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Essa política foi criada em 2009, né? Em toda a América é o segundo país que tem uma política voltada à clientela masculina, o primeiro é o Canadá. A idade do público-alvo é 20 a 59 anos. Tá? Para se trabalhar com essa política, precisa ser dessa idade. Tá? Então, nessa política tem muita coisa, né? Eu vou extrair algumas informações mais relevantes para essa web, né? Então, fala dos fatores socioculturais, que eu já falei até agora, e os institucionais. E quais seriam esses institucionais? Nós profissionais, vamos trabalhar em saúde do homem. A gente se pergunta sempre, como a gente vai fazer? Aí a gente viu algum panfleto, algum cartaz do Ministério da Saúde, mas a gente fica naquela, não dá muito certo, o que está faltando? Realmente, a gente não sabe trabalhar em saúde do homem, né? Então esse é um entrave institucional. Outro aspecto da política que ela promoveu a equidade, que a gente até então tinha saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, mas faltava uma saúde do homem, né? Ainda precisa ser debatida, alguns pontos precisam ser reavaliados, discutidos, e a contribuição nossa é essa no nosso dia a dia do processo de trabalho. E aí a gente essa equidade, né, ela foi promovida, né, por meio dessa política nacional. Agora a gente está todo mundo mais ou menos no mesmo nível, né? Nem tanto para as mulheres ou idosos, a gente agora também, que eu falo, a política nacional, né? As expectativas dos homens em relação ao cuidado de sua saúde têm a ver com cultura, aquela cultura do check-up. Tão falado check-up. Então essas consultas, eles vão na unidade, quando precisam, eles querem o quê? Rápido. A consulta tem que ser rapidinha, porque ele tem que voltar para trabalhar. Se possível, instalar o soro ali na sala de espera, ele agradece, né? Então eles solicitam, eles querem encaminhamentos, muitos pedidos de exames, indicação de medicação. É aquela tríade que é comum de nós brasileiros, né? A gente tem esse desafio no nosso cotidiano de trabalho, que a população quer médico, exame e medicação. Com os homens não é diferente. E eu também ouvi bastante nas minhas investigações que quando eu convidava-os a vir na unidade de saúde, eles diziam, eu não vou porque nunca consegue consulta, esse agendamento aí eu não quero, a gente tem que agendar, a gente não tem dia para ficar doente, né? A gente ouve muito isso, mas aí a gente esclarecia, e vocês vão ver ao longo dessa web que isso, pelo menos na unidade que eu realizei esse trabalho, isso mudou. Outras provocações. Nós, profissionais de saúde, nos sentimos preparados para lidar com essa demanda? Os homens com a idade de 20 a 59 anos de minha comunidade frequentam os serviços da unidade de saúde do bairro? Quais as suas maiores queixas? Onde esses homens estão? Onde esses homens se reúnem? Quem são suas famílias?
Então vamos para a parte interessante, que são as estratégias de pescar essa clientela para a gente, tá? Então vou dar para vocês o passo a passo, que são 2. O primeiro ponto é um levantamento e cadastramento por meio das agentes comunitárias de saúde no bairro. O segundo é planejar. Planejamento das ações. O que a gente vai oferecer para essa clientela? A gente está buscando eles, está dizendo que a gente tem uma gama de serviços, eles vão vir e a gente precisa planejar. Consulta, retorno, rodas de conversa, palestras na unidade de saúde e nos espaços do bairro, né, que eu vou falar para vocês, associações, lugares onde eles se encontram, envolvendo a equipe de saúde da família, a equipe de saúde bucal e o núcleo de apoio à saúde da família. Nesse passo 2, eu coloquei 3 aspectos, né? Organização da agenda e programações especiais, como Agosto Azul, Novembro Azul, convite aos homens com data e hora do agendamento ou outra atividade, um grupo terapêutico, realização de grupo com roda de conversa envolvendo a equipe de saúde da família no dia da consulta ou em outro local do bairro onde eles se encontram. Então está aqui esse passo a passo que eu vou falar um pouco mais aprofundado nos próximos slides. Então, no 1, fazer levantamento no bairro. Então, a gente elaborou o Telesaúde, a consultora Luana, a Gisele também deu uma pincelada e eu, né? Então a gente fez esse questionário que tem sido, a gente tem divulgado, ele é passível de adaptação à realidade de cada comunidade, tá? Então aí a gente vai fazer o levantamento do quê? Dos homens com a idade de 20 a 59 anos, dos locais onde eles trabalham no bairro, então comércio, indústria, canteiro de obra e empresa. Dos locais onde eles se reúnem para conversar. Então a gente vai ver, né, nesse levantamento, se é praça, bar, jogos de dominó, associação, as lideranças. Então a gente precisa saber quem são essas lideranças. Pode ser o presidente da associação, o gerente da empresa. Então a gente precisa de saber essa gama de informações, que serão muito preciosas. E durante esse levantamento dos homens, aplicar esse questionário, né? Que eu falei que ele pode ser adaptado. Algumas perguntas constrangedoras nesse questionário em relação à saúde sexual podem ser deixadas para o ambiente privado no consultório. Por isso que eu disse que pode ser adaptado, né? Vocês podem ver, fazer. Ele está em Word. Depois eu vou disponibilizar, quando disponibilizar essa web lá no portal do Telesaúde, eu vou disponibilizar o questionário. Vocês podem. Ele está em Word. Quando eu falei, vocês podem fazer um copia e cola, apagar, adaptar, né, aquilo que vocês acharem pertinente. As agências comunitárias fazem o levantamento e aplicam o questionário ao mesmo tempo, né? Então, para os homens não encontrados, perguntar à família, a esposa, a companheira, o filho. E enquanto isso, nesse levantamento, vocês vão estipular um prazo, né, que é um planejamento, a equipe elabora e organiza as atividades. Lá, a gente vai deixar um dia da semana, de manhã ou tarde, aí 15 dias o retorno, aí nisso a gente vai ver com a dentista, ver a agenda da dentista, e quais os profissionais do NASF que podem nos ajudar, o educador físico, o fisioterapeuta, né? Então isso é muito importante. Então aqui eu fiz um print screen do questionário, né, para vocês se familiarizarem um pouquinho, né? E tem ali, por exemplo, uma das perguntas, frequência de atividade sexual. Isso é uma coisa para consultório, tá? A gente colocou tudo isso para não esquecer nenhuma pergunta. Faz uso de camisinha? Sim, não. Problemas com ereção. Então, isso aí não é pergunta para se fazer na rua. Isso é para o consultório, né? Tem outras perguntas que vocês vão ver lá nesse questionário. Então, passei rapidamente só para vocês terem uma ideia como é ele. Então, o importante nesse passo, né? A equipe precisa se preparar e realizar a educação continuada. Então, a gente vai preparar a atividade, a gente
também tem que se empoderar, tem que se preparar. Leitura de experiência exitosa, ver como é que outras equipes fizeram, solicitação de teleconsultorias síncronas ou assíncronas do Telesaúde sobre a temática, leitura de literatura com base em evidências sobre a temática, Biblioteca Virtual em Saúde, Cielo, né? Temos a internet aí, uma gama de oportunidades de saber, né? Só que aí a gente sempre indica literatura com base em evidência científica, nada de Wikipédia, nada disso, né? Sempre a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Urologia, etc. A questão masculina envolve compreensão da cultura que se expressa na maneira de viver de homem. Então, aí tem no quadradinho azul ali. Equipe precisa conhecer o seu território com profundidade. Então, vocês olhem para a comunidade de vocês. Como é essa história das comunidades de vocês? Como é que é a cultura? Como é que é a economia? Como é esses aspectos? E isso, no processo, na maneira de viver de toda a população que mora aí onde vocês trabalham, se reflete, tá? Isso é muito importante. Não é à toa que no PEMAC, uma dos quesitos de avaliação é saber como é que a equipe domina a territorialização, né? Então isso é muito importante, não apenas para a saúde do homem, mas para todos os programas e todas as políticas. E importante também nesse fato é a questão do afeto, além da questão cultural. Por quê? Muitas vezes os homens mais novos tiveram experiências difíceis com amigos e familiares que não se cuidaram. Então, nesse levantamento, a gente vai ver isso, né? Vai ter perguntinha lá de AVE, de infarto, de acidente, câncer de próstata, hiperplasia prostática, etc., né? Os homens demonstram cuidado e preocupação com a família, especialmente com os filhos, porque ele trabalha, ele sustenta. Eu nunca esqueço de uma vez eu aprendi com um professor, né, que ele falava assim, que muitas vezes o homem tem dor nas costas, aparece na unidade de saúde com dor nas costas. Aí ele me disse, mas por conta do trabalho. Aí eu disse, claro que é por conta do trabalho. Eu disse, não, mas a responsabilidade, né? Então muitas vezes aquela dor nas costas é por conta da responsabilidade daquela pessoa, né? A equipe pode problematizar os assuntos e atividades programadas, prendendo a atenção do homem, sensibilizando-o por meio de questões afetivas. Então, isso pode vir com a esposa, com os avós, com os tios, com os filhos, né? Um momento que ele está muito sensível é quando ele é pai, ele traz para a vacina, ele vem incentivar que ele participe do pré-natal, do planejamento familiar, da puericultura. Isso são formas de fazer saúde do homem e saúde da família. Então, planejando as atividades de prevenção e promoção da saúde na unidade de saúde. Então, com esse levantamento em mãos, naquele primeiro passo, a gente vai saber o número de homens, quem são seus familiares e pessoas próximas. Aí eu cito o genograma e o ecomapa. Quem ainda não está muito familiarizado com esses nomes, pode dar uma olhada lá no portal do DAB, que tem lá o programa Saúde em Casa, né, que ele tem um exemplo de genograma e ecomapa. Genograma é como é composta a família, tem uns símbolozinhos, e o ecomapa é da interação, com quem esse núcleo familiar se relaciona e interage. Os homens com maior necessidade de serem atendidos primeiro. Então, pelo levantamento, a gente vai ver, eita, esses homens aqui a gente tem que agendar primeiro. Vamos atender primeiro eles, que eles nunca vieram aqui, né? Então, equidade, investir atenção onde tem mais necessidade naquele momento. Onde eles se encontram, onde trabalham e como trabalham. As lideranças e as expectativas deles. E essas expectativas deles, vocês vão me perguntar, o que vocês necessitam, o que vocês estão precisando? Eles vão provavelmente dizer, eu quero ver um médico, eu queria fazer um check-up, né? Então, nesse primeiro momento, né, de mostrar o serviço, de abrir a unidade de saúde para essa clientela, né, a unidade de saúde precisa
nessa programação, respeitar a expectativa desses usuários. Então, organizar a agenda atentando a confeccionar convites e agendamento, inserir dia e horário certo. As agentes comunitárias farão um convite. Então, quando entregar para o homem, né, vocês organizarem a agenda, colocar lá para o homem o dia e hora da agenda, colocar no convite certinho para ele comparecer. Uma vez os homens comparecendo na unidade, informar a data e hora do retorno. Apresentar os serviços ofertados e não só os curativos. Aí é hora de apresentar tudo o que se faz na unidade de saúde. Como? Uma das sugestões, né, que eu aprendi com a enfermeira Rose de Cocal do Sul, ali do SF Horizonte, é que ela agenda e entre as consultas ela conversa com eles, faz uma roda de conversa e ali conversa sobre tudo, dia a dia, e também uma oportunidade de, nessa sala de espera, promover os serviços, o menu, o cardápio de serviços que a unidade oferece. A programação precisa ser seguida à risca, tá? Então a gente vê muito aquela coisa, né? Todo mundo diz, o esposo espera 1 hora a mulher se arrumar. Vai para o shopping, ele vai nos cantos que tem que ir. A mulher vai dar uma volta, ele fica impaciente. É muito comum essa questão da impaciência do homem, tá? Então precisa ser pontual. Se é 10h15 a consulta, será 10h15, tá? Equipe pactua de uma forma deste homem justificar a ausência no trabalho. Aí vocês vão ver como é que vocês vão fazer. Declaração, atestado daquele horário. Porque ele não vai sair, né, se ele não tem dor ou disfunção erétil, ele não vai sair do seu trabalho para fazer uma consulta, participar de um grupo, alguma coisa assim. Desde que ele chegue depois para o seu empregador e mostre a justificativa para não descontar no salário. Então, pensar as atividades envolvendo os homens dentro da saúde e da família. Como eu falei, pré-natal, planejamento familiar, puericultura são alguns dos exemplos. Planejando as atividades de prevenção e promoção da saúde nos espaços do bairro. Então, a gente tem boa parte dos profissionais de saúde do sexo feminino, a gente tem bastante enfermeira, técnicas de enfermagem, agentes comunitários de saúde, né, a gente tem médicos, né, mas eu não sei especificar o percentual de homens e mulheres, né, profissional médico, mas aí profissional feminino não é obstáculo para a realização das atividades. Aproveitar a estratégia da presença do profissional médico como ferramenta do imaginário coletivo para facilitar a inserção da estratégia de saúde da família, da equipe, na comunidade masculina do bairro. Então, reconheço como enfermeira o imaginário coletivo que as pessoas falam assim, o que o meu médico mandou eu vou fazer. Existe isso. O que a gente pode trazer de bom? Isso é uma estratégia. Então a gente pode colocar também, conversar com o nosso colega profissional médico para participar de uma visita a uma associação junto, de uma empresa, né? Porque aí essas imagens que eu falo tanto, ou essa opinião das pessoas que pensam sobre isso, né, isso pode facilitar realmente, né, e abrir o campo, né, isso facilita. Conversar com as lideranças é outra forma de abrir o campo, né? Então, conversar com o responsável pela obra, o canteiro de obras, a associação de pescadores ou de outro profissional, o proprietário de uma empresa. Então, conversando com ele, apresentando a equipe, então aí ele vai abrir ou fechar o campo, né? Vai depender de uma conversa muito interessante, das atividades que vocês queiram desenvolver. E estar atento à realidade local, né? Conseguimos adentrar o universo masculino por meio de necessidades pontuais deles. Então, às vezes, querem ter a carteira de motorista e precisa de alguns exames, né? É uma boa. Carteira de pescador, tá? Às vezes eles têm que fazer uma gama de exames, vamos agendar, vamos à unidade de saúde, é uma oportunidade da gente pegar, né? Campanhas de vacinação também. Tá? São N estratégias. Qualquer oportunidade é preciosa para a equipe mostrar que quer ajudar.
E ainda, né, a equipe de saúde da família, em seu planejamento anual, poderá também realizar atividades no programa Saúde na Escola. Então, pode se envolver nessa construção cultural da masculinidade. Como assim? Trabalhar com pré-adolescentes, adolescentes e jovens desde cedo o imaginário cultural de que o homem também se cuida, né? Se a gente começar a trabalhar com eles desde pequenos, quando precisar, você é responsável pela sua própria saúde também, você precisa viver sua maneira de viver de uma forma mais saudável possível, né? Então aí a gente pode cultivar a promoção da paz, né? Senso de corresponsabilidade no cuidado de sua saúde e a dos outros também, né? Palavras poderosas para o êxito das atividades na saúde do homem. Conhecimento, que é da cultura, maneira de viver, o trabalho dos homens de sua comunidade, planejamento das atividades. A família é uma grande aliada para se trabalhar, né? Muitas vezes a gente não consegue acesso ao homem, mas pela esposa e pelo filho. Confiança, planejando as ações, executando as ações e ser nesse perfil que eles esperam, eles vão adquirir confiança na gente. E a confiança anda sempre juntinha do respeito. E, é claro, criatividade. Então a gente pode fazer N atividades interessantes com eles, não ficar no feijão com arroz de consulta e retorno, procurar fazer um grupo interessante, né? Não apenas palestras sobre você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Então, algumas experiências exitosas que eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente na SF Armação em Florianópolis, projeto Galo Velho do Mar Grosso em Laguna e o SF Horizonte de Cocal do Sul. Então, começo pelas fotos. Essas fotos passaram pelo Comitê de Ética, né? São da minha pesquisa. Ali mostra os homens. A gente estava fazendo uma dinâmica com um novelo de lã e que formou uma rede, né? Então, eles curtiram muito, só que eles reclamaram quando a gente levou suco e a gente levou uma torta saudável. Aí, nos próximos encontros, eles falaram que iam querer dar a bebida e a comida. Então, foi refrigerante depois e algumas frituras, né? Mas foi feito depois outros encontros desse jeito. E a gente fez. Era a expectativa que eles queriam. E a gente fez exatamente isso. Então o Galo Velho, o projeto Galo Velho do SF Mar Grosso também saiu no jornal, né? Foi no último Congresso de Saúde da Família de Santa Catarina, foi premiado. Então lá o campo de futebol virou consultório médico em Laguna, né? E aí a equipe saiu da unidade de saúde e foi para a comunidade. Rompeu os muros, né? E aí eles foram para um campinho, um clube de futebol chamado Galo Velho, e aí perceberam que tinham pessoas com hiperglicemia, com hipertensão, alguns dos jogadores estavam com dores musculares, perceberam que eles não faziam alongamento antes, aí chamaram um educador físico para ensinar como fazer alongamento, então de uma coisa que eles gostam muito, então foi super interessante. E finalmente eu postei aqui um recorte do informativo do Telesaúde com a SF Horizonte, no município de Cocal do Sul, a enfermeira Rose e a equipe estão de parabéns também. A gente construiu, eles fizeram esse passo a passo, aplicando o questionário, fazendo os convites, né, organizando a agenda, e hoje eles estão de vento em popa na saúde do homem lá. Então as considerações finais que eu faço rapidamente cultura, modelo de masculinidade hegemônica e trabalho. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Alguns debates ideológicos envolvendo atividades do Outubro Rosa e Novembro Azul. A gente é habituado e crescemos e fizemos a graduação, especialização, então os nossos cursos é uma educação bancária, então ela é colocada nas caixinhas. Então ela colocou Outubro Rosa para as mulheres e Novembro Azul. Mas é um símbolo, né, que todos os meses sejam rosas e azuis, tá? Que envolvam todos da família, toda a saúde da família.
Então, o reducionismo do homem e da mulher. Infelizmente, as políticas focam o aparelho reprodutor, né, e alguns problemas como violência e câncer, né. A política mostra-se fragmentada, mas a gente pode fazer e melhorar isso, contribuir para que as políticas melhorem, né, fazer saúde da família, né, entrelaçando esses aspectos culturais, sociais, econômicos e espirituais ou religiosos. Falamos também sobre confiança, respeito e criatividade. E o paradoxo, para finalizar. Para conquistarmos os homens a usar os serviços na atenção básica, nós profissionais de saúde pensamos articular as atividades que estejam de acordo com a cultura de nossa clientela, a distrita, então tal do check-up. Então ele tem essa expectativa. Isso, de certa forma, não estaria de acordo com a integralidade? Então, eu deixo essa pergunta. E essa imagem que precisamos cuidar da saúde do homem, promovendo a saúde da família, né, com todas as políticas e programas circulando, integrados em rede, entrelaçados. E a música que tocou no início da web, né, que é muito profunda, é um poema belíssimo do nosso querido Gonzaguinha. E muito obrigada, contato, tenho meu e-mail aqui, eu agradeço. A primeira pergunta é de Sara. Qual a melhor abordagem para paciente masculino que não aceita, acha um absurdo o toque retal? Bem, isso é uma questão relativamente corriqueira, apesar de que a gente tem visto umas celebridades na TV, né, falarem que fizeram e tudo mais, mas a maior parte dos homens aí não querem fazer. O que a gente vai fazer? Vai respeitar se ele não quiser fazer, mas a gente precisa orientar. Orientação é tudo, né? A gente pode conversar, pode fazer o exame de marcador, pode estar monitorando esse paciente mais de perto, né? Mas se ele não quer, a gente precisa respeitar. Então, fiquei muito feliz com a curiosidade de saber e a satisfação de vocês com a temática, né? Então, eu estou fazendo um mestrado agora, inclusive hoje tive uma boa notícia que eu passo no comitê de ética, então eu vou coletar os dados agora. Então, eu tenho que publicar os dados até julho do ano que vem, né? Então, e as revistas estão pedindo cada vez mais artigos em saúde do homem. E isso também serve de uma deixa para vocês, tá? Quando vocês fizerem atividade em saúde do homem, tentem escrever para publicar no informativo do Telesaúde, no próximo Congresso de Saúde da Família, tem Rede Unida, tem tanta coisa boa, lugar para publicar as experiências de vocês, tá bom? Guaramirim gostaria de alguma sugestão de ações voltadas principalmente a homens em relação ao uso de drogas e álcool, pois até o levantamento deste perfil é difícil. Sim, esse levantamento de dados é difícil e precisa ser específico em saúde mental. Como eu falei para vocês podem tentar captar esses homens sem fazer perguntas que vão deixar ele inibido ou revelar alguma coisa que ele não queira para a família, por exemplo. Então, de uma forma bem descompromissada, faz as perguntas, esse cadastramento e levantamento, e no consultório vocês fazem essas perguntas. Aí sim. E seria interessante se fazer essa pergunta para uma web sobre saúde mental também. Laguna pergunta qual o melhor horário para atender estes homens. Bem, essa questão do horário é relativo do cotidiano, do dia a dia da unidade de vocês, da comunidade. Como é que sua comunidade funciona, né? Tem alguma empresa, tem comércio?
No caso por exemplo, o Galo Velho em Laguna, eles fizeram atividade no sábado, por exemplo, né? Algumas unidades que também trabalham saúde do homem fazem visita, cadastramento em horários que os homens estão em casa, ou então no finalzinho da tarde que eles se encontram na praça, para fazer esse levantamento. Na consulta, você pode até colocar no questionário, né? Até uma dica que quando vocês perguntarem quais as expectativas que esse homem tem do atendimento na unidade, o que é que ele espera, você coloca assim: qual o horário que você gostaria de atendimento, o dia e hora, porque aí vocês vão fazer, a maior parte vai falar um horário que vocês vão, a maior parte falou determinado horário, então vai ser melhor, que vai ser adequado para o horário que eles estiverem mais disponíveis. Orleans e também outro pessoal pediu se tem como conseguir o teu material, onde que está disponível. Então, meu material vai ser disponibilizado em breve. Eu tenho que publicar pelo menos 2 artigos científicos, né? Eu tenho o TCC, né? Que eu posso disponibilizar também junto com o material da web, né, o questionário. Então, vocês vão entrar lá no portal do Telesaúde, na webconferência, na biblioteca. Quando forem ver Saúde do Homem comigo, vai estar lá. Vão estar lá disponíveis os slides, a música, o questionário e o TCC. Pode ser? Jardim Elizabeth gostaria de saber quais os exames que devem pedir de rotina para um check-up masculino. PSA, hemograma, glicemia de jejum, colesterol, triglicerídeos. Então, vocês podem visitar o caderno de atenção básica, né, de hipertensão, diabetes, né, saúde do adulto, e aí vocês veem a lista. Eu agora não sei te dizer a priori qual a quantidade de exames necessárias para essa atividade. Tá? Mas discutam, isso também pode ser uma educação permanente para vocês visitarem o site do DAB, né? E que é o Departamento de Atenção Básica, que está com uma biblioteca muito interessante, muito boa, riquíssima, super fácil de baixar, e tem cadernos novos, tá? Tem o caderno de hipertensão, de diabetes novo, ok? E aí vocês conseguem ver os exames necessários. Luiz Alves gostaria de saber se na primeira consulta já é pedido o exame de toque ou o médico primeiro pede PSA. Então, primeiro ele precisa estar numa idade que se preconiza esse tipo de exame, né? A segunda coisa é que ele vai ter ou não sinais, ou se ele tem familiar, né? Isso aí vai da conduta do médico ver, né? Teria que se fazer uma visita à Sociedade Brasileira de Urologia para responder essa pergunta de forma adequada para vocês. Então, pessoal, estou muito feliz, a minha primeira web conferência foi essa, né? Então eu abraço todo mundo, vi várias equipes aqui que eu faço teleconsultoria. Também eu faço esse pedido, né? Se tem outras dúvidas, vocês vão pensar, né? Vão lá matutar, vão ver se amanhã no processo de trabalho, essa semana, na outra, o que a gente pode estar fazendo. Dúvidas, entra lá no portal, faz o login e senha, coloca lá consultoria em saúde do homem. Se vocês quiserem síncrona, que é via online, vocês colocam lá síncrona, ou se vocês podem fazer uma pergunta, que é assíncrona, e aí eu mando a resposta por escrito, tá bom? Terei o maior prazer de responder as perguntas de vocês, né, de acompanhar, de dar as dicas, de aprender com vocês também, porque eu aprendo bastante com as equipes.